Bom, olá pessoal, olá alunos, ex-alunos, amigos, tá? Aqui é o professor Tiago Paes. Professor André Floco. Então, a pedidos, né, devido ao que está acontecendo ultimamente aí na questão de geopolítica, né, o Floco até fez uma pesquisa no Instagram dele e Sim. também pediram para mim, via canal, via o Instagram mesmo, para gente comentar um pouco sobre esse evento histórico que tem uma recorrência também com alguns eventos que você já estuda a respeito da questão do Afeganistão. Pessoal, quando a gente fala de Afeganistão, parece que ele está aparecendo na mídia agora, ou de 2011 para cá, né? Mas ao falar de Afeganistão, a gente tem todo um processo histórico, desde pelo menos Guerra Fria, ou até um pouco antes, né, Thiago? Bem antes, né? A primeira coisa que a gente tem que focar nesse momento é vocês entenderem três pontos importantes. Primeiro ponto, se você for buscar fontes a respeito do que está acontecendo agora, busque fontes que realmente entendem do assunto, né? Nesse momento ali até havia um meme em que as pessoas até então eram especialistas em infectologia e agora se tornaram especialistas em Afeganistão. Inclusive até alguns grupos políticos fazendo comentários sem embasamento algum, inclusive embasamentos preconceituosos a É, respeito da cultura é isso que eu ia falar. Toma islâmica. cuidado que nesse momento a islamofobia vai crescer muito. Essa islamofobia ela vem desde a guerra ao terror que os Estados Unidos começa a partir da doutrina Bush, 2001, e vem forte e ela vem reaparecendo. Não esquece, pessoal, que a maior parte dos recortes midiáticos que aparecem são mídias relacionadas ao que os Estados Unidos quer que apareça. Então vai ter a CNN internacional, Reuters, então eles têm esses recortes e sempre fica na mesma retórica, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essas, como é que chama hoje? Briga de falas. Versões? Não, tem um nome que eu esqueci, depois eu penso e falo para vocês. Mas isso é um ponto mais importante. Valorize quem? Valorize as fontes, jornalistas, professores de Professores, geografia, por favor. principalmente, tá? Não é puxar saco de ninguém, mas a geografia tem um papel fundamental. A história participa, sim, dando embasamento, mas a questão da geopolítica, Sim, ela é essencial nesse momento. Então, primeira coisa, valorize as fontes, assim que estudam as fontes preparadas para aquilo. Valorize os seus professores, valorize jornalistas de renome, valorize quem realmente está por dentro disso, não agora, não por modismo, mas que está há muito tempo. Primeira dica que eu te dou é essa. Segunda, a história ela não se baseia em eventos contínuos, ou seja, o que ocorreu no passado não é obrigatoriamente justificativa para o que ocorreu agora. São momentos históricos específicos. Dá para você querer acusar algum evento de agora somente pela história do passado. Você pode sim relacionar com o contexto. Então, há contextos de Guerra Fria, há contextos do século XXI, há contextos atuais. Então, você tem que saber sempre relacionar. E aí eu vou para a terceira dica importante. Não vai ser com esse vídeo que você vai entender toda a questão do Afeganistão. nem a nossa pretensão, né, Nem Thiago? é pretensão, porque a gente também não sabe. Se a gente soubesse, a gente com certeza ia fazer um vídeo de previsão, mas não é a ideia. A ideia é trazer o que a gente tem visto até agora, a partir da luz da história e da geografia, para possibilitar que você tenha uma visão inicial, você possa caminhar para entender os acontecimentos. Para quem está pensando em vestibular, não adianta você ver isso agora e pensar que essa aula está necessária, ou esse bate-papo, na verdade, né, vai ser necessário para você ir bem numa prova. Porque até o seu vestibular, até o seu concurso, muita coisa vai ocorrer. Pode ser que do lançamento desse vídeo, né, da gravação desse vídeo ao lançamento desse vídeo, as coisas mudem. Então, o que ocorre é uma visão a partir do que está acontecendo agora, base geopolítica com base histórica. Mas você precisa alimentar essa visão com os acontecimentos que vão ocorrer a partir de então. Beleza? Perfeito. E não esquece também, eu gosto quando o Thiago falou dessa questão do que está acontecendo, a gente não tem nenhuma vontade de prever. Eu gosto sempre que possível de citar Milton Santos. É um cara que eu gosto demais. O Milton Santos ele falava sobre o olhar clarividente, que o historiador tem, que o geógrafo tem, que é olhar para o passado, verificar fatos do presente para projetar alguma coisa no futuro. A gente não está tendo uma previsão de futuro, é tentar observar como que vai ser as peças no tabuleiro de xadrez, nessa geopolítica que a gente vai falar um pouquinho hoje para vocês. E a gente começa com isso, ó, não é puxar saco da geografia, só porque eu estou do lado de um geógrafo na casa dele, né? Mas é pelo fato de você entender que a geografia tem um papel fundamental. Nas civilizações antigas, você começa a civilização antiga analisando a parte geográfica. Então, se você pega lá o Egito, você começa com a frase: o Egito é uma dádiva do Nilo.
Pega a Grécia, você analisa a Península Balcânica, Roma, você analisa a Botinha, a Península Itálica, e a partir daí você começa a entender como que a civilização se desenvolveu. O Afeganistão é um território, um país que é um país que não tem saída para o mar. Então, na posição geográfica, esse mapa não fui eu que fiz, tá? Então não seria tão bom. Mas o Afeganistão ele não tem saída para o mar. Ele está cercado pelo Irã, pelo Turcomenistão, né? Tajiquistão, que eu não sei falar direito, Uzbequistão também. Uzbequistão lá em cima, Paquistão. Então é um país sem saída para o mar. Só com isso já te ajuda a entender, por exemplo, uma das cenas mais dramáticas do que está acontecendo hoje no Afeganistão. Talvez o que chamou a atenção no mundo foi o caos no aeroporto, ou foram os aviões norte-americanos recolhendo seus funcionários de helicóptero, tal como foi em Saigon. Então, só isso, só você entendendo a geografia, já te responde por que esse aspecto, no caso da. Minha cachorra vai participar um pouquinho, ó, às vezes. Vou tentar fazer ela parar. Por que que essa questão, no caso dos aeroportos, serem tão caóticos nesse momento? Nós vimos que está na mídia, foram tão horríveis, tá? Das pessoas caindo de avião, os aviões lotados de pessoas. Por que todo mundo corre para o aeroporto? Por que ninguém tentou sair por terra ou outro caminho? Porque não tem, né? Quando o Talibã toma o poder, ou tomou o poder desde o dia 15, ele cerca as fronteiras, então você tem só uma busca, não aérea. Então, olha como a parte de conhecer a geografia, a parte física, já te ajuda a entender alguns eventos que estão ocorrendo agora e com isso você vai montando o seu conhecimento sobre o tema. Eu sempre brinco, né? O pessoal fala assim, André, adoro geofísica, ou melhor, adoro geopolítica, mas geofísica não gosto. Aí eu falei, então você não entende geopolítica, porque é impossível entender geopolítica sem saber as bases físicas dos recursos que tem naquele território, sobre a forma daquele território. Tudo isso é extremamente importante, pessoal. O Thiago já deu essa aula para vocês agora, melhor do que eu poderia falar. Então, agora o outro ponto, claro, a parte geográfica. Você sabe onde fica o Afeganistão. Se você não entendeu esse mapa, para esse vídeo agora, tá? Entra no Atlas, olhe o Afeganistão. Primeira coisa, se você for estudar sobre um povo, saiba onde ele está. Tá? Conhecer a geografia, saber a localização, isso é o primeiro passo para você entender qualquer civilização que você vai estudar. Depois, você analisa o quê? Que ela não nasceu hoje. Tem uma história. Posso puxar um pouco a brasa na minha sardinha. Historicamente falando, o Afeganistão ele é um território que, se você pegar nos livros didáticos, não aparece tanto. Ele aparece como parte do Império Persa, tá? Então você pega lá naquela matéria de Antiguidade Oriental. Depois ele passou pela mão de vários imperadores, desde Alexandre o Grande. Depois ele passa para o Império Mongol. E depois passa pela dominação árabe. Então, ele passou por várias dominações até ser vítima do processo imperialista do século XIX. E aí um ponto bem legal que já ajuda você a entender da onde veio esse povo do Afeganistão, que é um povo muito heterogêneo. E aí isso, na verdade, contribui para você entender até conflitos internos que rolam no país. Como o Afeganistão é um território que não tem saída para o mar, então isso já dificulta alguns aspectos, ele é um território de passagem. Então toda civilização que é território de passagem, ela tende a ter uma cultura muito mais ampla, mais heterogênea. Quem é do Paraná sabe que a cultura paranaense não é paranaense, ela é do sul do país, São Paulo, e muitas cidades elas surgiram dessa questão de ser de passagem. O caso do Afeganistão, de ser um território, o Irã, que é o Império Persa, que liga até a Índia, território das especiarias, ou a China, território da seda. Desde a antiguidade, fez com que o território do Afeganistão fosse formado por vários grupos, fosse palco de várias religiões, tá? Desde a religião zoroastra, a religião budista, a religião muçulmana. Inclusive foi destruído, os talibãs destruíram, na época dos anos 90, né, um templo budista, 2000, Acho que foi no 2000. final dos anos 90, 2000. Exatamente. Eles destruíram um monumento budista enorme, né, por causa da questão da intolerância que eles têm às outras religiões. E é interessante, Thiago, falar disso, porque às vezes você pensa sempre que, Afeganistão está tudo islâmico, tudo islâmico. Não, já foi palco de diversas religiões. É que o islamismo, no atual momento, por causa dos talibãs, ele é o mais forte, né? Talibãs e outros grupos também religiosos, também tem outros além dos talibãs. Então você tem inicialmente isso, ó. Ó, que você já sabe. A importância geográfica, física, a importância histórica do Afeganistão ficar num ponto de passagem. Guarda essas duas questões. Terceiro ponto importante que é interessante você analisar a parte histórica.
No século XIX, aquele conteúdo que você lembra, chamado imperialismo, você tem os grandes Verdade. impérios dividindo o mundo nesse contexto. E o território do Afeganistão é um território importante, principalmente para a Rússia. E a Rússia ela não consegue ter um acesso. Você pega o Paquistão, e aqui do lado você vai ter a Índia, já é um território inglês. Ó, bem aqui, pessoal, essa parte aqui é Paquistão, tá? Isso aqui. E bem aqui, mais ao sul, você já tem a saída para o Oceano Índico, que é extremamente importante. E quando você tem saída para um oceano, especialmente no século XXI, das transnacionalizações das empresas, pós anos 70, quando acontece a desconcentração industrial, as empresas, os países que têm saída para o mar são extremamente importantes, eles conseguem ter contato com qualquer parte do mundo. E países que não têm, que muitas vezes nós chamamos também de países mediterrâneos, que são países fechados, eles acabam tendo problemas nessas questões econômicas. Com certeza. Então, já dá para perceber como a geografia ajuda tanto nesse aspecto. Então, você pega a situação do Afeganistão, século XIX e século XX. Você tem um país ali, tá? Em território, cercado por território inglês. Aqui o Irã fazia parte do Império Turco-Otomano, aquele mesmo império medieval que vai acabar com o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, é outro império. E para o Império Russo, o Afeganistão era um ponto que ele poderia chegar e poder tentar, a partir dele, Pegar a saída. chegar a pegar uma saída para o Oceano Índico. Na Então, época do Império Russo, esses países, eles eram do Império eles eram o Russo? Império Russo. Só o Paquistão que não. Só o Só Afeganistão o que não. Afeganistão que não. E o Paquistão ele pertencia mais à Inglaterra. Mais na Inglaterra, porque durante o Império Russo, o Paquistão e a Índia pertenciam ao território inglês. Pessoal, eu também estou aprendendo, tá? Então, na verdade, quando eu convidei o Thiago, e a gente conversou, ele falou assim, vamos fazer, porque ele estava recebendo pedidos, eu também. Aí ele falou assim para mim, ó, você me ensina algumas coisas, eu te ensino outras. Ah, vamos planejar? Não, a gente senta e bate um papo. É o que a gente está Exatamente. fazendo, tá? Eu Exatamente. estou aprendendo muito aqui também. Não, os dois vão aprender, e espero que vocês também, né? Todo mundo. Mas lembrando, mais uma vez, que tem que buscar outras fontes da área. Da área. Da área, principalmente. Aí, no caso aqui, voltando para a situação, você tem, então, a Índia e o Paquistão, território inglês, a Índia já domina, vai dominar por muito tempo, pelo menos até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando você tem a independência da Índia, depois do Paquistão. E o Paquistão é um território ainda com parte fronteiriça ainda inconstante, mas agora. O Irã era um território turco-otomano que vai durar até o fim da Primeira Guerra Mundial. Todo o território de Irã, Líbano, todo o território, até parte do Egito, pertencia ao Império Turco-Otomano. Então deixa ali. E o Império Russo precisava sair por aqui. Então eles vão disputar o território. Só que a Inglaterra não queria deixar. Então a gente chama esse embate, que vai do final do século XIX ao começo do século XX, o grande jogo. Se você pesquisar depois, o grande jogo são as disputas imperialistas na Ásia Central entre Inglaterra e Império Russo. E o interessante é que eles se aliam à chamada futura Tríplice Entente antes da Primeira Guerra Mundial. Só que a Inglaterra, ao mesmo tempo que ela é aliada da Rússia, tá, por conta de tentar barrar o crescimento alemão, é um outro problema, né, que já é uma outra situação, eles também querem impedir que a Rússia chegue a esse território. A gente fala muito da União Soviética marcando presença no Afeganistão, mas o interesse russo ele data desde o final do século XIX. A Rússia vai para a Primeira Guerra Mundial, é aliada da Inglaterra, mas a Inglaterra fica lá, aliada da Rússia contra a Alemanha, mas não quer que a Rússia domine o território. Só que no final da Segunda Guerra Mundial, a Rússia sai antes da guerra, por conta da Revolução Russa. E aí a Inglaterra passa a ter mais influência sobre o Afeganistão e tenta dominar o Afeganistão. Repare que eu falei tente. Você mesmo me disse hoje cedo Sim. que o Afeganistão é chamado cemitério dos impérios. É, a gente teve, quando você vai analisando todos os impérios que o Thiago falou, vários passaram por ali, mas não necessariamente que eles perderam no Afeganistão, né? Porque o Thiago até falou assim, ah, mas Alexandre, né, não chegou a perder no Afeganistão, foi mais na Índia. Foi na Índia. E Foi aí, até a Índia, né? foi até a Índia. Mas, na verdade, nenhum deles, nenhum dos impérios de Alexandre, Persa, nenhum deles conseguiu ocupar e ficar efetivamente no Afeganistão. E agora o último império que está caindo é o estadunidense, né? Que ficou por 20 anos. Dizem que não tinha intenção, e as palavras do Biden desse final de semana agora de agosto, foi que a nossa intenção no Afeganistão basicamente era pegar o Osama Bin Laden. Pegamos e depois continuamos. Nossa intenção não era ficar lá. Mas analisando enquanto império, foi mais um que acabou saindo. Não ficou por muito tempo, ficou por 20 anos. Então você tem esse Afeganistão, um território de difícil ocupação. Aí eu volto a dizer, por ser um território de difícil ocupação, as tribos
que até hoje tem grande força, divide muito o Afeganistão atualmente. Essas tribos, analisando que elas têm uma forma mais simples de vida, eu não vou falar civilizadas, porque isso carrega um monte de preconceito, Preconceito. mas vamos considerar que eles são mais simples e primitivos no sentido que eles não se ocidentalizaram tanto quanto o resto. A tecnologia não foi o braço forte no Afeganistão tão rápido quanto foi em outros países. E numa dessa, o fundamentalismo religioso, eu vou usar fundamentalismo religioso, eu não estou colocando rótulo islâmico, tá? O fundamentalismo religioso numa sociedade arcaica, que eu acho que não é preconceituoso falar Não. assim, ele se difunde e ele cresce com muita força, porque ele é a única voz, entendeu? Exato. Porque a ciência, se for bem mais simples, se a ciência busca resposta à natureza natural, você consegue ter uma visão racional. Se você não consegue responder pelo racional, você apela para o ou para o natural, para o sobrenatural. Então, em sociedades em que não tem um desenvolvimento científico baseado na visão racionalista, de maneira tão intensa, as visões sobrenaturais, religiosas, ou que não tem uma explicação física, ganham espaço. E foi o caso do Afeganistão. Tá? Tanto que houve uma mudança. Em 1919, do fim da Primeira Guerra Mundial e fim do Império Turco-Otomano, o Afeganistão consegue a sua independência. O Afeganistão, em tese, seria parte do domínio britânico. A Inglaterra tenta ficar com o Afeganistão, como o André falou, também não consegue, mais um império que falha ali, e o Afeganistão conquista sua independência em 1919, tentando criar monarquias, tentando se aproveitar das riquezas de petróleo, mas principalmente da posição passagem que o Afeganistão tem. Se eu não me engano, era uma monarquia constitucionalista, né? Uma monarquia constitucional e tentativa de ser progressista. Sim, tanto é que essa tentativa progressista é basicamente os anos 70, tá, pessoal? Nos anos 70 ocorreram várias reformas no país, inclusive reforma agrária. Tá? As reformas eram tentativas de manter o país mais forte, mais livre, mais independente e mais uma visão também do seu povo, da necessidade do seu povo. Não necessariamente toda reforma progressista é tudo isso, mas a intenção ali era um fortalecimento da nação e fortalecimento da economia do país e sempre foi usurpado por outros territórios e impérios. E vale lembrar que, inclusive, essa monarquia constitucional tentou até mudar as questões sociais do país. No momento em que as mulheres no Afeganistão passaram a ter muito mais liberdade, falo muito mais liberdade, não considere a mesma liberdade que o Ocidente tem, tá? Muito mais que tinha, melhorou muito, né, com acesso à educação, um pouco mais de liberdades até nas questões de práticas cotidianas. E isso começou a afetar muito os grupos mais conservadores e radicais. Foi um dos fatores que ele está também a agir contra isso. E eu vou até dar uma dica para vocês, se vocês lerem o livro O Caçador de Pipas, é exatamente esse contexto, tá? É o começo, é o finalzinho dessa monarquia, que aí depois você vai ter a invasão soviética, tá? A invasão soviética, ela vai acabar com essa monarquia, né? No final, acontece uma guerra, antes disso acontece uma guerra civil. 76. Até 78. Acontece a guerra civil, para depois acontecer a invasão soviética em 79. Mas aí você pega mais uma vez o contexto. Então você tem, olha só, você pega uma nação, o Afeganistão, anos 70, tá? E não é só no Afeganistão, você tem o Irã também passando por algumas ocidentalizações, abrindo a cultura, tentando trazer um pouco da cultura ocidental. O Irã, inclusive, se você colocar uma foto do Irã nos anos 60 e comparar 70 com o Rio de Janeiro dos anos 70, você não sabe qual é qual. A capital, Teherã, era considerada uma cidade cosmopolita. Você via as mulheres indo para a universidade de mini saia, porque nos anos 70 era muito comum, né? Mini saia, roupinha, blusinha, que é um momento, mundialmente falando, na cultura ocidental. O cara que estava no Irã era o Shah Reza Pahlavi. E ele foi considerado um cara que não estava modernizando. Numa visão mais tradicional, conservadora, ele era considerado um ocidentalizador. Por que ocidentalizador? Para nós é normal. Exemplo, colocar numa mesma escola homens e mulheres. Homens e mulheres andarem juntos, mulheres podem andar vestidas do que a gente tem, mas é a nossa cultura ocidental. Na visão do radicalismo fundamentalista, que eu não vou falar se é islâmico ou não, isso foi visto como uma tentativa de ocidentalizar. E aí que vem a Revolução Islâmica de 1979, conduzida pelo Ayatollah Khomeini, mas acho que essa é uma outra história, né, É Thiago? outra história, só que vamos analisar a questão de tempo.
Em 79 você tem uma revolução islâmica contra ocidentalização. Então, a época é a mesma. Por isso que eu volto a falar o que eu falei no começo. Você tem que analisar o contexto. O contexto agora já é outro. Não é um contexto pós-Primeira Guerra Mundial, não é um contexto imperialismo. É um contexto Guerra Fria. E na Guerra Fria, a União Soviética, o império que vem substituir o Império Russo, ele acaba também buscando o crescimento no mesmo grande jogo que tinha no século XIX para o XX. Então, o Afeganistão volta a ser um território importante. Ele passa a ser esse ponto que a União Soviética pode ter para conseguir chegar até o Índico. Mesmo, isso não é a mesma história, mas é muito semelhante os objetivos. Tanto que a gente considera o Afeganistão um estado tampão. Né? A ideia de estado tampão, por quê? Ele vai ser o que vai segurar ali todo o contexto ali. Ele vai ser o último ponto a se conquistar dentro daquele contexto de imperialismo já agora na Guerra Fria. Falando de Guerra Fria, é interessante a gente lembrar daquela frase clássica, né? Inimigo de meu inimigo é meu amigo. Porque dentro desse contexto você vai ter, agora começando então nessa nossa narrativa, nesse nosso quadro aqui, a narrativa era a palavra que eu procurava, sobre as mídias, a guerra de narrativas que a gente vive. Então, acontece que em 1979 você vai ter essa início da ocupação soviética. Bom, ocupação soviética, mais linha da esquerda, comunismo... Só te fazer um adendo antes de você continuar. Até aqui que eu falei, foi mais assim o passado. Você pode criar relações com o que está acontecendo. O que o André vai falar agora, como você fala agora, a relação é muito mais direta do que você vai ver agora. Para você conhecer o passado, conhecer a geografia, é essencial. Mas se o que você está buscando é entender mais do que está ocorrendo agora, claro que você vai valorizar a história, mas o que o André vai começar a falar a partir de agora, ela tem uma relação muito direta, muito mais direta, que está vendo hoje. Desculpa interromper, mas é para a introdução. E também vamos me interrompendo e vamos falando juntos aqui. Então, quando começa em 78, 79, na verdade, a invasão soviética, vou voltar naquela frase agora, ó, inimigo de meu inimigo é meu amigo. O inimigo desses grupos mais progressistas, que já tinha tido na Guerra Civil, é o grupo mais conservador, é uma ala mais extrema dentro do país. E esses grupos foram armados pelo outro lado na Guerra Fria, que era os Estados Unidos. Esses grupos eles eram chamados também de mujahidins, os guerreiros da paz celestial. Eles são grupos ultraconservadores mesmo, que lutaram contra a ocupação soviética e foram lutando por anos durante a ocupação soviética. É bom a gente lembrar também que nos anos 80, pós-choque do petróleo, 73 e 79, acontece um colapso na economia mundial. O capitalismo ele vai mudar de uma retórica mais social-democrata, keynesiana, para uma retórica neoliberal. O capitalismo ele é maravilhoso porque ele vai se adaptando, né? Ele é mutante. Ele consegue... E o socialismo, ao invés de fazer as reformas que eram necessárias, que vinham lá desde os anos 60, 68, desde a Primavera de Praga, quando teve as mudanças, ao invés dele humanizar o socialismo em todos os países, ele continuou cada vez mais stalinista, cada vez mais fechado, cada vez mais conservador mesmo, só que na linha comunista. Então, dentro dessa linha, o que acabou acontecendo? Os Estados Unidos ele vai apoiar outro grupo, mujahidins, para enfrentar isso aí. E a União Soviética ela já está em crise, que eu estava falando para vocês, essa crise da União Soviética, que foi também a crise do socialismo e do capitalismo, ela está em crise. E aí, esses grupos que vão enfrentar a União Soviética, eles já estão, não é que eles são mais fortes, é que eles conseguiram enfrentar. E aí, no finalzinho dos anos 80, as últimas linhas de enfrentamento com a União Soviética, eles conseguiram ganhar e se autodenominaram de a base. E como que se pronuncia a base em afegão? Al-Qaeda. Entenderam? Isso é um mas... não sabemos se é com essas palavras, mas a palavra é essa. Mas então, olha que interessante. O contexto é esse. A União Soviética passa a entender que o Afeganistão é importante, como o Império Russo já tinha essa visão, e os norte-americanos vão munir a população do Afeganistão, que são os mujahedins, para enfrentar a dominação soviética. Se vocês quiserem uma dica de um filme e ele tem um contexto do momento interessante, hoje ele deve ser banido do cinema norte-americano, é um filme lançado em 1988 chamado Rambo 3. E não é brincadeira, o Rambo 3, tinha combinado essa. que ele é um filme, no caso ali, a sequência do filme Rambo, do Sylvester Stallone, é todo ambientado em Guerra Fria. No Rambo 3, o personagem principal, o Rambo, ele vai para o Afeganistão para ajudar o tenente dele, que foi preso,
uma missão em que os Estados Unidos queria ajudar mujahedins, e ele vai para lá ajudar o povo do Afeganistão. E nisso ele até parabeniza, vocês são resistentes, vocês estão lutando. Então, é a clara visão, naquele momento, do norte-americano ajudando o povo afegão na luta contra os soviéticos. O filme deixa claro a vilania soviética e fica claro também a admiração ao povo. Tanto que o filme tinha até uma versão alternativa em que o Rambo, no final do filme, fala para o seu coronel, fala, eu encontrei o povo que eu quero, vou ficar aqui lutando com eles. Depois do filme tem uma mensagem no final, dizendo que uma homenagem ao bravo povo do Afeganistão. Depois, quando foi relançado, tiraram aquela parte. Por quê? Porque o contexto mudou. O povo afegão, um povo aliado norte-americano, um exemplo norte-americano, que passa a ser o inimigo norte-americano. Eu quero fazer um adendo. Eu preciso fazer. Aham. Quando a gente estava falando dessa guerra de narrativas, durante a Guerra Fria, a mídia, a indústria cinematográfica estadunidense, que é a principal, Hollywood, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer todo mundo ficar contra os comunistas. Vamos lutar contra o comunismo. Quando termina essa Guerra Fria, durante os anos 90, está tendo uma invasão muito forte latina nos Estados Unidos. Então vira uma latinofobia e as mídias, os filmes vão fazer um pouco disso. É os anos 90. Nos anos 2000, um filme que todos vocês, eu tenho certeza, assistiram, que é o Homem de Ferro. O Homem de Ferro está lutando contra quem, Thiago? Lutando contra o povo afegão, né? Então, ali é no Afeganistão. Afeganistão. O Afeganistão. É. Mas se você pega o gibi original, que eu sei que esse cara gosta bastante, o HQ original, gibi não se fala, né, Thiago? O gibi eu lia, desculpa, que é Mônica. O HQ original, ele foi pego pelos Vietcongs. Porque quando foi criado o Homem de Ferro, era na época da Guerra do Vietnã. Então, as mídias, as várias formas de mídia, sendo ela um HQ, sendo ela uma televisão Hollywood, elas sempre vão ficar em cima dessas narrativas. E fique esperto que a próxima narrativa é uma asiaticofobia. Porque agora é uma guerra contra a China. Não guerra física, guerra de mísseis, mas uma guerra midiática, uma guerra comercial. E aí vários veículos mais inteligentes de mídia têm falado sobre isso. A gente está saindo de uma islamofobia que foi a guerra da doutrina Bush, né? A guerra ao terror, que foi até basicamente agora, 2021, e vamos começar uma nova narrativa, que é essa narrativa de asiaticofobia, xenofobia. Então, em 89, a União Soviética já estava muito mal, como o André falou, acaba desistindo, saindo da guerra. As repercussões foram, os Estados Unidos tentou, como o André falou, cutucar de todas as formas, já fazendo um link com o que está acontecendo nas Olimpíadas de 1980, que ocorreram em Moscou. Os Estados Unidos boicota as Olimpíadas por conta da entrada da União Soviética na guerra do Afeganistão. Depois, em 84, a Olimpíada foi em Los Angeles, foi a vez da União Soviética boicotar as Olimpíadas. Então, pode ver que até o relacionamento com a Olimpíada e com o que está acontecendo na Guerra Fria você pode fazer. Mas em 89, a União Soviética perde graças ao apoio norte-americano aos mujahedins e também à resistência, à guerrilha afegã. Claro que a gente não pode desconsiderar o conhecimento do território, a geografia, a guerrilha. A prática de guerrilha é simples, é você sofrer derrotas até o inimigo desistir. Eles vão apanhar muito e não vão desistir. Isso aí, inclusive, então, foi, no caso, retomado agora, com a retomada do poder pelo Talibã. E a partir de 89, você tira, então, a influência soviética sobre o Afeganistão. Resolveu? Não, porque voltando ao que a gente falou, o Afeganistão não é um povo heterogêneo, é um povo com várias culturas, várias religiões. Tirando essa influência soviética, o território passa a ser disputado por esses grupos. Várias e várias guerras, inclusive dos grupos conservadores, que não aceitavam de forma alguma a ocidentalização que estava feita até então. Isso vai levar, então, à tomada de poder de um novo grupo. Agora entre os talibãs, que é esse grupo ultraconservador que toma o poder e tem essa visão muito forte das leis islâmicas e a aplicação da lei islâmica, inclusive mais ferrenha, que é a Sharia. É uma deturbação, né? Eles deturbam muito o Sim. que o islamismo prega. O islamismo não tem parte no Corão que fala que você pode matar gente inocente. Tá? Não existe Apedrejada. isso, apedrejar, isso não Não existe. existe. É uma deturbação de uma religião que é tão bela quanto qualquer religião. Mas isso você tem exemplos em todas as religiões de interpretações errôneas. Eu gosto de falar disso também, porque assim, é da mesma forma que você tem essa islamofobia aqui no Ocidente,
a gente poderia fazer uma cristianização, cristianofobia, sei lá como chama isso, Thiago. Eu não A sei. fobia do cristianismo. Pronto. Sim. De que forma? Eu poderia falar que o cristianismo é representado pela Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan são ultrafundamentalistas religiosos cristãos. E eu poderia falar que, então, isso é cristianismo? Então, cuidado, pessoal. O Thiago falou muito bem. Cada religião, não conheço nenhuma religião que não pregue o amor, que não pregue o respeito em si. Infelizmente, vai ter pessoas que dentro dessa religião acabam tomando atitude por outros, tá? Políticos, culturais ou, bom, fins assim, mais absurdos possíveis e usam a religião como desculpa. Foi o que ocorreu com o grupo do Talibã, que acaba então assumindo o poder do Afeganistão a partir de 96, não, 94 eles tomam. Não, 93 acontece, termina a luta, ali tem um tempo de um espaço de quase um ano, e em 94 eles tomam o poder completo, já quase ficando em 98 com 90% do controle do Afeganistão. tanto que Talibã, a palavra Talibã traduzindo quer dizer estudante. Os talibãs eles surgiram de estudantes, fossem estudantes do Paquistão, estudavam o islamismo, hiperconservadores, então vamos considerar que são estudantes teólogos, em que tentam interpretar ali o islamismo de uma forma, tentam valorizar o conservadorismo, retomar o tradicionalismo e conseguem desenvolver esse tipo de preconceito a qualquer cultura ocidental. Exatamente isso que eu falar. Eles fazem o combate à ocidentalização, de todas as formas. Bom, seguindo aí. Aí nesse contexto, o Talibã está dominando o território, como o André colocou aqui, 90% do território Talibã dominado em 98. Inclusive, deixa eu Claro, dentro. vontade. Grande parte, na verdade, todas essas partes escritas, eu gostaria de agradecer a professora Jaque, a fofa. Ela fez uma visão maravilhosa. Na hora que eu vi ela publicando isso, eu falei assim, Jaque, compartilha comigo, e eu tenho que dar esses créditos para ela. Todas Inclusive, as datas. ela seria uma das fontes que valoriza bastante para você entender bastante sobre isso. Sem dúvida. Então acontece aqui, ó, finalzinho dos anos 90, ocupação talibã. Só que aí, Thiago, é importante a gente ver que um pouquinho antes você tem a união do Osama com o Omar, que é o principal líder talibã. E esse Osama, no final dos anos 90, 97, ele faz um atentado à embaixada dos Estados Unidos na Nigéria, se eu não me engano. O Osama e o Al-Qaeda já tinha feito um atentado às Torres Gêmeas. Todo mundo acha que o atentado às Torres Gêmeas foi só em 2001. Não. O primeiro atentado às Torres Gêmeas foi em 93. Foi um furgão-bomba que eles colocaram no segundo subsolo, explodiu, mas não fez muitos efeitos, porque a engenharia das Torres Gêmeas é que a base de fixação dela é nas laterais e não no centro. Então você pode destruir pilares centrais que não ia fazer muitos estragos. Estragou alguns andares, morreram poucas pessoas, porque também, se eu não me engano, foi numa madrugada, de final de semana, mas não destruiu as Torres Gêmeas. De lá para cá, o Osama ele vai fazer vários combates. Depois teve essa explosão também na embaixada nigeriana, se não me engano. Acontece que você vai ter os Estados Unidos começando a perseguir o Osama. Já começa a perseguição daí. E aí veio o dia 11, né? 11. 7 é outra coisa. 11 de setembro de 2001. Era uma terça-feira, você lembra? Eu lembro que eu estava na faculdade, bem dizer, que ano que era, quantos eu tinha, mas estava na faculdade. É 2001. Quando veio a notícia, foi uma notícia assim, que ela marca o início do século XX. E assim, o maior atentado terrorista, pelo menos tem notícia de uma forma tão explícita que o mundo já viu. Então foi uma coisa assim, que foi um divisor de águas em muitas relações políticas e até nos nossos estudos relacionados à geopolítica. Sim. E a partir do atentado a 2001 e a declaração do atentado terrorista, e aí eu quero que você novamente pense uma coisa importante, tá? Então os terroristas vão atacar de novo, né, com aviões. Falando de um evento que daqui 2, 3 semanas, vai comemorar 20 anos. 20 anos do atentado ao World Trade Center, agora, dia 11 de setembro de 2021. Se hoje tiver um novo atentado, a situação é totalmente diferente. Hoje o terrorismo ele não se propaga apenas com aviões, se propaga com ideias. Pode muito bem vir internet, criar alguns radicais, criar algum grupo que o apoia dentro do seu próprio país. Então, hoje é um outro tipo de prática terrorista. Naquele contexto, aquela prática, aquela situação, ainda mais no coração econômico dos Estados Unidos, teve uma repercussão absurda no mundo todo. E quando eu falo mundo todo, a gente sabe que o mundo todo noticiou aquilo porque foi uma coisa chocante. Causou pânico aqui no Brasil, meus amigos. Vocês têm alguém, se vocês são jovens, não lembram, tudo bem, mas
pais, perguntem para os mais velhos que têm contato, vai ver que foi uma coisa assim, o mundo simplesmente travou pela questão. E aí surge a figura, agora muito mais conhecida, de Osama Bin Laden, surge agora com mais destaque esses grupos fundamentalistas, e o Afeganistão volta a ser citado. Até então, o Afeganistão ele foi citado na guerra e depois deixado de lado. Quem comentava, assim, primeiro que não tinha uma mídia também tão desenvolvida, mas ele volta a ser comentado. E o norte-americano, o presidente George W. Bush, tem que dar uma resposta. E a resposta que ele dá é: vamos fazer uma guerra ao terror. Que aí começa o que a gente chama de doutrina Bush, né? Primeiro ele falou cruzada ao terror, aí pegou muito mal, porque cruzada é um movimento religioso. Sim. Aí muda Aí rapidamente. aparecia que era cristianismo contra o islamismo, né? Pegou muito mal, daí ficou Eu guerra não lembrava ao terror. disso. E aí ele faz então a guerra ao terror, onde ele considera alguns países que são os grandes inimigos. Para ser inimigos eram características desses países. Eram países que apoiavam o terrorismo internacional na visão de Bush e das suas lideranças, ou países que tinham armas de destruição em massa. Mas aí a pergunta é: tem provas disso? Não, não tem provas. Então a ideia ataca antes, pergunta depois. É essa que foi, na verdade, uma história das guerras preventivas. Obrigado por lembrar, eu tinha esquecido dessa já. O primeiro país, na verdade, a fazer uma guerra preventiva foi Israel em 1967. A guerra que o Israel faz contra Egito, Síria, foi a Guerra dos 6 Dias. Ela foi uma guerra de resposta. Ela foi uma guerra que eles perceberam que poderiam ser atacados a qualquer momento e eles atacaram sem poder atacar. Porque a ONU fala o seguinte, pessoal, para vocês entenderem um pouquinho de geopolítica. Um país nunca pode atacar outro país. Isso é o que o Conselho de Segurança da ONU fala. Se todo mundo respeitar isso, não tem guerra. Porém, o país que está sendo atacado, ele pode se defender e deve, e ele tem o direito de contra-atacar. Então a ideia da guerra preventiva é fazer um contra-ataque antes do ataque. Ué, eu posso contra-atacar? Posso. Mas e se eu contra-atacar antes do ataque? Ah, mas isso é ataque. Não, mas eles iam me atacar. Entendeu? Então eles vão começar a fazer essa retórica e vão começar a fazer a guerra. E aí a doutrina Bush é exatamente isso. É fazer uma guerra contra países que são potenciais destruidores. Minha cachorra está participando da live. Então, seguindo essa política então de guerra ao terror, Estados Unidos avisa o Afeganistão, porque o Afeganistão, comandado pelo Talibã, ele era o centro apoiador do grupo Al-Qaeda, que era Osama Bin Laden. Pedem Osama Bin Laden, pedem a cabeça dele. Só que o Talibã apoia esse grupo. Então, logo, o Afeganistão passa a ser visto como inimigo dos Estados Unidos e passa a ser alvo dessa guerra ao terror. Só que uma vez atacando o Afeganistão, como o André muito bem falou, eu vou atacar o terrorismo e atacar países que têm armas de aniquilação ou destruição em massa. Eles aproveitam que estão ali e atacam o Iraque. Só que aqui tem a ver o Iraque com a história. O Iraque tem armas de aniquilação em massa, segundo a declaração norte-americana. Atacam o Iraque, atacam Bagdá, e até hoje nunca encontraram arma alguma. É isso que eu ia falar. Só que aí você tem uma questão, que o presidente em questão, George W. Bush, descendente do George Bush, que foi humilhado por Saddam Hussein na Guerra do Golfo, ele acaba se vingando do pai, né, ou pelo pai no caso, com esse atentado, com esse ataque ao Iraque em 2001 também. Inclusive, me permita, Thiago, eu vou entrar um pouquinho aqui em War. Você gosta de jogar War? É legal, né? Quando a gente joga War, é mais fácil você atacar um país que é pequenininho e depois crescer ou começar já nos grandes, aquele que tá cheio de exército. Claramente, aquele que tem só um, você ataca, ocupa e depois você começa a crescer. Esse é um dos motivos dos caras também atacarem o Afeganistão numa visão que a gente também tem na geopolítica. Quando eles vão começar essa guerra ao terror, é mais fácil eu começar atacando o Irã, porque os países do eixo do mal foram, né? Eu comecei a falar e minha cachorra atrapalhou, eu não entrei. Quem que são os países do eixo do mal? Afeganistão, pelo fato de ter apoiado grupos terroristas, na visão deles. O Irã, por causa de ter possivelmente arma nuclear, porque tinha tecnologia nuclear. O Iraque, por causa de armas de destruição em massa. E a Coreia do Norte. Eram países que foram considerados do eixo do mal. Dentro desse contexto, é mais fácil atacar quem? O Irã? Nem pensar. O Iraque? Nem pensar. Porque o Iraque também tinha um exército muito forte. Como que eles sabem que tem um exército muito forte e muitas armas? Porque eles têm uma coisa chamada nota fiscal. Eles venderam muitas coisas para eles. Então, o que acaba acontecendo? Eu vou atacar o país mais fraco. E desse país mais fraco, eu faço minha base
para atacar o restante. Então, esse foi o país mais fraco que eles atacaram. Tanto é que entre o dia 10, olha só, começou no dia 7, 10, nem um mês depois começou a invasão dos Estados Unidos, e logo depois, no final do ano, no dia 12, no mês 12, 2 meses depois, ele já tinha ocupado e ganhou a guerra praticamente contra os talibãs. E dali eles começaram a ter suas bases para expandir para possivelmente uma futura guerra contra o Iraque, que vem 2 anos depois, vem em 2003. E depois uma possível guerra contra o Irã. Só que mexer com o Irã era mais complicado porque tem um negócio chamado bomba nuclear. Entendeu? Então mexer com um país que tem bomba nuclear é mexer com um país que pode fazer um atentado, pode fazer uma bomba, cair no meu território e ser muito perigoso. Então a treta foi mais ou menos assim. Não vamos mexer com o Irã por causa da questão nuclear. E a partir da invasão dos Estados Unidos no Afeganistão, ele inicia a guerra mais longa da história dos Estados Unidos. São 20 anos de guerra. Demoram 10 anos para conseguir capturar Osama Bin Laden, no governo do Barack Obama. Que não foi capturado no Afeganistão. Perfeito. Foi capturado no Paquistão, do lado de uma base ainda militar paquistanesa. Isso já comprova o apoio do Paquistão ao grupo do Talibã, Tem um ao filme governo. que mostra isso. Eu acho que é A Noite Mais A Escura. Noite Mais Assistam. Não. Mas, e outra coisa, os Estados Unidos faz uma operação militar, tudo que os Estados Unidos faz é completamente irregular do ponto de vista da diplomacia internacional. Ele faz uma operação militar sem avisar o país. Ah, mas poderia avisar e os caras se retirarem o Osama. Tá bom. Ele pousa com um helicóptero, ele mata as pessoas mais próximas ali, sequestra literalmente o Osama, faz o julgamento dele no meio do mar, mata ele e joga ele no meio do mar. É meio louco isso, né, Thiago? Tem prova, né? Aí você pega a série. Aí começou a criar a teoria da conspiração muito fácil, né? Quem assiste série sabe da regra básica da série. Tem corpo, não tem morte. Mas aí, claro, que essa é uma outra questão que não vem ao Que caso. série que é essa? Qualquer série. Qualquer série. Se assistir série, o cara não aparecer morto, que ele pode voltar. Ah, entendi Qualquer agora. série. Se assistir Stranger Things, o policial não morreu, quer dizer que ele vai voltar. Não tem corpo, não tem morte. E nesse contexto, então, gente, passado 20 anos, os Estados Unidos criam a base de ocupação do Afeganistão, conseguem dominar e afastam o Talibã. Mas fala, então o Talibã foi derrotado? Ele foi vencido. Derrotado não, tanto que ele acabou de voltar. Mas como que ele consegue se manter? Uma dúvida que muita gente pergunta, como é que o Talibã consegue se manter sendo que ele foi derrotado em guerra? O Talibã, primeiramente, o Afeganistão, vou voltar a falar, acho que é a quarta vez, é um país muito heterogêneo. Então, tem várias áreas que o norte-americano não tinha domínio. E o Talibã, por meio principalmente da produção de opioides, né, ópio, que é base tanto para heroína como também para produtos farmacêuticos, o Talibã conseguiu muito dinheiro. Eu vi num podcast que indicou, inclusive, que a renda que o Talibã consegue com venda de ópio passa na casa dos bilhões. Então, e sem contar que sim, eles vão ter apoio de alguns países, principalmente o Paquistão, para poder manter essa estrutura aliada a eles. Só que são 20 anos. Os Estados Unidos teve sucesso? Não teve sucesso. Ele buscou também criar uma nova nação. Esse foi o problema, eles não fizeram a transição necessária. Exato. Mas aí a pergunta é, será que eles queriam? Então, state builder, né, que fala, construir um Estado. Queriam construir, porque se eu quero construir Estado, o que eu faço? Eu crio regras, eu crio escola, eu crio hospital, eu crio vias de acesso, eu modernizo, dou tecnologia, sistema viário, eu crio uma estrutura para que uma nação possa surgir. O que eles fizeram muitas vezes foi resolver questões pontuais. Agora eu coloquei um governo, agora eu coloquei soldados, treinei os soldados, criei minha alfândega e deixei ali. Agora a ideia de construir uma nação foi praticada. Tanto que o próprio Biden disse que tinha por que mais os Estados Unidos ajudar um país que não quer se ajudar. Mas também não quer se ajudar, né? Foi gasto 2 trilhões de dólares. Quer ser ajudado na visão também do jeito que os Estados Unidos querem. Me perguntaram para eles, como que vocês querem ser ajudados? Simplesmente queremos impor essas nossas regras. Então isso não é ser ajudado, né? Então você tem 2 trilhões de dólares gastos ali, 20 anos, consegue estabelecer ali, só que por meio, inclusive, das pressões internacionais e do próprio governo norte-americano, já existe uma política ditada dos norte-americanos dali. Isso começa desde o Trump, né? Que ele começa a assinar. Trump começou a assinar, mas o Osama já tinha feito algumas coisas para talvez tirar. Mas os primeiros pedidos começam com o Trump. Aqui, ó,
Talibã lança uma carta ao Trump pedindo a saída em 2017. Já começa ali. Aí você também tem a divulgação de vídeos da Rússia ajudando os talibãs. E é isso que dificultou a saída do Trump. Porque aí fala, a Rússia te ajudando, então não vou tirar. Então ficou meio tenso esses momentos. E o governo Biden continua esse processo de retirada. E aí, gente, você novamente parece muito a primeira vez que tirou a União Soviética, o grupo invadiu, né? Tira o exército norte-americano, e aí a saída foi assim, esperável, inclusive, que saíssem e 90 dias depois ocorresse uma mudança. E a Ninguém. mudança que eles esperassem, na verdade, eu achei legal um cara no podcast falando, jornalista dos Estados Unidos, falando assim, muita gente esperava que eles saíssem e começasse uma guerra civil. Então, talvez a entrada dos talibãs foi a melhor alternativa que teve. Por quê? Ele falou assim, não estou falando que é bom os talibãs, nem quero que vocês entendam isso, mas entre uma guerra civil entre talibãs e o povo, e o exército, e o presidente, se ele não tivesse fugido, o presidente foge para o Tajiquistão, se eu não me engano, logo no dia 15/5. Assim que os Estados Unidos falou que vai sair, no dia seguinte ele já saiu, fugiu. Então não houve resistência? Não houve, mas se houvesse resistência, vamos lá, 3 meses de guerra, Thiago, quantos milhares de mortos, quantas obras destruídas, quantas infraestruturas, quantas pessoas, quantas vidas deixadas, né? E quem quer ganhar? Ia ser o Talibã. Então, aí a gente volta a falar aquela questão. Provavelmente o Talibã ia ganhar, por conta de tudo que ele tem, do financiamento. Ele passou a controlar todas as fronteiras, dá muito dinheiro. Imagina, volta a dizer, lembra no comecinho, o Talibã é um território de passagem? É muito importante, as fronteiras, principalmente com o Paquistão, eles controlam as fronteiras ali que dão proximidade à China, não dá proximidade à Rússia, então é muito Para importante. você que não entendeu como que fronteira dá dinheiro, deixa eu fazer uma analogia para vocês. Sabe pedágio? Já ouviram falar em pedágio? Você tem noção quanto se dá de grana no pedágio? Ah, mas é oficial, né? Então imagina um extraoficial você controlando uma fronteira e para você passar por aqui, você tem que pagar por mim. Para você construir esse gasoduto, tem que pagar para mim. Para você entrar nesse território, você tem que pagar para mim. É isso. A atuação também de proteção, né, gastos, paga rendas por proteção, uma atuação basicamente de milícias. Então você tem toda essa estrutura criada pelo Talibã que dá uma sustentação. Toma-se a ideia da religião, que é muito importante, tá? Que a gente tem essa visão tão clara, né, de como a religião pode gerar esse fanatismo tão cego a ponto das pessoas desprezarem a vida ou a pessoa por ser diferente e isso tentar eliminar. Tudo isso vai levar ao tal, no caso do Afeganistão, a essa situação. Como eu disse também no começo, não dá para te prever, né? Eu até falei para vocês continuarem ali a ver o que vai ocorrer nesse contexto todo nos próximos dias. Foi a melhor opção? Será que a guerra civil? Será que o Afeganistão teria preparação para poder resistir a isso? A gente não tem como a gente prever isso. A gente está criando apenas expectativas do que vai ser completo. Aí é papo, é caso de vocês, é trabalho de vocês. É isso aí. E a gente vê todas essas críticas que o Biden está recebendo, eu acho que a gente tem que pensar em críticas não ao Biden, mas em 20 anos de ocupação dos Estados Unidos. Em nenhum governo que fez nenhuma transição. O Thiago já falou bem de criar escolas, hospitais, infraestrutura. Realmente fazer uma transição. Você quer culpar então os Estados Unidos? Não culpe o Biden, culpe esses 20 anos que não houve o interesse de fazer nada demais. Eu acho que a gente tinha mais ou menos essa mensagem, né, Thiago? Sim, independente da situação, uma coisa que eu já quero deixar claro que é pessoas comemorando a vitória do Talibã. É o tipo de jogo, pessoal, que todo mundo perde, tá? Sim. Esse não, o Talibã entrando, o Talibã não entrando, ou o Talibã entrava era uma guerra civil, todo mundo vai perder. Os direitos das mulheres do Afeganistão provavelmente vão ser deturbados novamente, por mais que eles tenham declarado, não, nós deixaremos as mulheres estudarem, deixaremos as mulheres continuarem com os direitos, mas tem que usar burca, mas tem que fazer isso. Então, claro que Todo mas, a né? gente não consegue, nesse ponto, a entender que vai ter um final feliz nesse sentido. Na verdade, não há final feliz quando você tem um povo ali em meio a um confronto em proporções geopolíticas e as pessoas são apenas números. Não vai ter final feliz. O que a gente pode fazer é tentar se instruir, tentar aprender com isso, para, claro, que se surgir algo que você possa fazer, divulgar, tentar abrir a mente, diminuir o preconceito com isso, ajudar a fazer as pessoas com que entendam todo esse processo, para que, claro, erros não sejam cometidos ou repetidos, é o mais importante. E é isso aí.
Não esquece desse processo histórico, desses fatos que a gente colocou para vocês. Invasão soviética, guerra, depois você tem o Talibã ocupando, depois você tem a guerra ao terror, 20 anos de ocupação dos Estados Unidos, que provavelmente cai esse ano, porque são 20 anos, né, Sim, literalmente. exatamente. Terminou essa guerra ao terror, desocupação, retomaram o Talibã. Acho que são esses fatos mais importantes. Fora essa parte histórica maravilhosa que o Thiago trouxe pra gente, mostrando os impérios, mostrando de como que era importante um país enquanto circulação. Aí ele explicou muito melhor a geofísica do que eu. É isso aí, Ah, pessoal. tá. Gente, então, muito obrigado aí por ter assistido o vídeo. Siga o meu canal, siga o canal do Floco. Meu canal é Prof. Thiago Paes, tá? Então, essa semana eu estou colocando vídeo ali. Esse vídeo vai para o meu canal. Aliás, você pode estar assistindo. E o canal também do Floco, Floco GeoNerd, tá? Floco GeoNerd, Floco com K. Floco com K, porque ele é, ele é dos anos 80, onde tudo era legal colocar com K. Que delícia, quero mais, tudo com K. Então, Floco com K, GeoNerd. Então, curtam ali, por gentileza, divulguem. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários. É um prazer por isso. E, mais uma vez, estudem, mantenham-se atualizados. Isso aqui é só risco do que você pode aprender mais. Caso você buscar outras fontes, cuidado com as fontes, procurem fontes que realmente estudam e conhecem o tema. Vai aprender e não vai começar só a repetir. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, faz um comentário, compartilha pra galera. E eu vou fazer mais uma lente, eu vou dar uma alfinetada agora no Thiago. Você gostou do vídeo? Você gostou desse esquema? A gente tem uma ideia de talvez fazer vídeos mais vezes para vocês discutindo vários e vários temas. O que você achou? Se você gostou, vai lá. Valeu, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.